Muito bem, falei no meu livro. Esse é o link caso você queira comprar o meu livro e ficar mais informado sobre o Apolo, o mais condecorado herói da Segunda Guerra Mundial. Ele, por bravura em Monte Castelo, recebeu do exército americano a Silver Star. E muitos brasileiros também receberam tanto a bronze como a Silver Star. Porém, o Apolo foi o único brasileiro a receber do presidente dos Estados Unidos a Distinguished Service Cross, que eu posso traduzir por Cruz por Serviços Notáveis, por extrema bravura em combate. Ele, ferido em La Serra, manteve a posição com o pelotão dele até a chegada da 10ª Divisão de Montanha Americana. Só assim, o Monte Castelo e toda aquela área seguinte conseguiu ser tomada pelos aliados. Então, o Brasil era um país muito pobre, ainda é. Hoje ele é pobre por causa da roubalheira, por causa dos políticos, por causa da corrupção. Antes ele era pobre porque era pobre. Então, né? Nós só fomos ricos, eu acho que no Brasil colônia, porque tinha muito ouro. Mesmo assim, Portugal levou o ouro todo, passou o ouro para a Inglaterra e o Brasil continuou pobre. Mas deixa para lá. Isso é a história do Brasil. Eu gosto muito de história do Brasil, mas eu sei que brasileiro tem horror a ler. Brasileiro não é muito chegado a livro, não. Brasileiro gosta de ver figura. Mas, vou dizer, fazer o quê? É minha terra, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Deixa pra lá. Isso é história. O que eu ia falar? Já me perdi, tá vendo? Eu fico brincando com vocês. Adoro falar com vocês porque eu brinco. Estava falando do livro do Apolo. Quem quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, então não precisa se preocupar. O Brasil, como era um país pobre, não tinha experiência de guerra. Imagina. Ele foi para a guerra sem ter um serviço funerário, como se não fosse morrer soldado. Teve que improvisar depois quando aprendeu com o americano. Da mesma forma, o Brasil não tinha medalhas. As medalhas que foram distribuídas na guerra eram medalhas americanas. O americano, na mesma hora, alguém fazia alguma coisa heróica, e ele botava em forma a tropa e na frente de todo mundo condecorava o cara. O Brasil aprendeu, mas só quando eles voltaram para o Brasil é que receberam. O Brasil teve 4 medalhas na guerra, né? Medalha sangue de heróis, medalha 4 medalhas. Essas medalhas só foram distribuídas quando a turma voltou para o... Mas isso é um comentário en passant, não é importante. Deixa eu ver se eu coloco a matéria do Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, meu querido amigo, um dos mais brilhantes jornalistas que nós temos, veterano, acho que de cavalaria, acho que ele é soldado de cavalaria, ele sempre fala disso, ele é lá do Sul. Deixa eu ver se ele fala que ele conta a matéria sobre o Apolo, porque dia 9 foi o nascimento do Apolo, então é a data magna do nosso CNOR. Deixa eu mudar a tela e eu vou ver se eu coloco, capturo o doutor Alexandre. E num dia como hoje, em 1918, nascia um dos maiores heróis brasileiros da Segunda Guerra, o tenente Apolo Resk. Ele foi tenente R2. Ele tentou entrar na escola de Resende, não conseguiu porque tinha pé chato, ele queria infantaria, mas com a guerra ele entrou, fez o curso de oficial e foi como R2, tenente R2, pelo Regimento Sampaio, do Rio de Janeiro. Brilhou em Monte Castelo, La Serra, foi condecorado pelos americanos, ele tem a mais alta condecoração que um brasileiro já recebeu dos americanos, por heroísmo, né? Inclusive ferido. Ele morreu com 81 anos no Rio de Janeiro e o oficial representando as Forças Armadas Americanas, no dia do velório, achou pouco
a homenagem que estávamos prestando a ele. Ele achou, lá nos Estados Unidos, um herói de guerra recebe uma homenagem marcante, gigantesca. Aqui não. Eu imagino, não, que se fizesse um velório lá no Monumento aos Mortos, parece que ele morreu em 1999, o monumento já estava lá. Realmente o Apolo morreu em janeiro de 99. O CPR do Rio de Janeiro havia feito uma homenagem um pouquinho antes. E o Monteiro, né, patrono do CNUR, veterano Sérgio Pinto Monteiro, que foi quem era amigo do Apolo, escreveu o primeiro. Eu escrevi o segundo livro sobre o Apolo, o Monteiro escreveu o primeiro, mas o do Monteiro está esgotado e o meu, naquele link que eu deixo nos comentários, não esgota nunca, porque ele fica no clube de autores. Quando alguém compra, que ele vai ser impresso. Se ninguém comprar, ele fica lá guardado. Mas o que eu ia dizer não era isso, tá vendo? Ai, é tanta informação que eu me perco. Haja cabeça de um velho. O que é que eu ia dizer? Bom, sobre isso que o Alexandre Garcia falou. O governo brasileiro não mandou ninguém para o velório. O Regimento Sampaio mandou uma guarda, fez o padrão. Mas pela medalha que ele tinha do presidente dos Estados Unidos e pela doutrina americana, o governo americano foi obrigado a mandar e mandou um adido naval. Tinha lá um militar uniformizado de branco e eu ouvi quando ele falou com a família do Apolo: olha, eu não entendo vocês brasileiros. Alguém com a condecoração desse jovem, né, desse senhor, teria recebido do nosso governo as mais altas homenagens, inclusive nem imposto ele pagaria em vida. Entendeu? Então, foram mais ou menos essas as palavras do adido naval americano no enterro do Major Apolo.